ato de introspectar. Quando damos um passo para fora das rotinas normais da sociedade, quando paramos para refletir na vida diária, desencadeia as forças criativas. Às vezes, nos admirando com o que parece óbvio, às vezes, mostrando nossas contradições, preconceitos e convicções inabaláveis paralisantes. Nossa experiência vivida se transforma em experiência compreendida. Como um raio nos atinge, modificando quem somos, onde estamos e para onde vamos. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Cidade FM. É um privilégio estar aqui. É César Queiroz quem fala, através da Sociedade do Pensamento Livre, iniciando mais um programa, Pensamento Livre. Sou um sócio pensador e estou tendo o privilégio esta noite de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como cristão e praticante da introspecção, para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em relação a este tema, não é? Algumas convicções advinda do meu ser cristão e advinda do processo introspectivo que esclareceu muitas das minhas dúvidas e das minhas dificuldades, até para melhor compreender e ter a convicção mais plena em relação ao meu ser cristão, o meu professar esta fé, e até que ponto isto converge e até que ponto o processo introspectivo pode me ajudar e me ajudou e tem me ajudado a melhor compreender a minha fé e a praticá-la de forma mais plena na minha vida diária. É um privilégio. Quero lembrar que é um apoio cultural da Funerária São José, que está com você nos momentos mais difíceis da vida. Da Peixe Vida Aquários, lagos e ornamentais e pequenos de grande porte. Graças ao apoio cultural dessas pequenas empresas que de fato estamos levando o programa Pensamento Livre a você, ouvinte, nesta noite. Vamos fazer um breve intervalo e depois voltamos então para confabular um pouco e para que eu possa narrar um pouco da minha experiência em relação a esta questão. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Estamos de volta com o programa Pensamento Livre e é um apoio cultural da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida. Da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Por meio desta rádio, a Rádio Cidade FM 98.3, que estamos com vocês. Esta noite, eu aqui tendo o privilégio de fazer a vez do Fiorello Augustini, que por algumas questões de ordem pessoal hoje está de folga. Me deu o privilégio e a responsabilidade de compartilhar um pouco com vocês da minha própria história e um pouco em relação à questão da introspecção e do meu ser cristão. Na realidade, eu resolvi compartilhar com vocês essa minha experiência, tendo em vista que o processo introspectivo, nos primórdios da minha compreensão e da prática do processo introspectivo de forma consciente, eu de fato temia um pouco
esta controvérsia de até que ponto o processo introspectivo poderia impedir ou de alguma forma intervir na minha fé, na minha concepção de um Deus que eu concebo e que eu creio, e desse Cristo que eu sempre admirei e sempre professei fé, e precisava cada vez mais dessa integração, dessa compreensão. Contudo, neste processo, desde a minha tenra infância, de autocompreensão e de busca de autoentendimento, a fé era de fato a grande mola propulsora da possibilidade de uma vida em paz e de autoentendimento e, acima de tudo, de convicções que eu queria tê-las num outro nível, não é? Enfim, os anos foram se passando e algumas dúvidas surgiram, evidentemente, no estabelecer dessa crença, pressupondo que as religiões, na realidade, fizeram parte desse meu processo. E na minha infância, meu pai era um católico fervoroso e minha mãe tornou-se uma evangélica fervorosa. Então estas dificuldades interpessoais que eu vivi no meu próprio lar, às vezes me esmoreciam e pareciam não fazer parte desse grande Criador, desse Deus misericordioso e de amor, porque me parecia incoerente essas disputas e estas questões que não levavam um bem-estar pessoal e até por vezes botavam a família em alguns desequilíbrios naturais da própria necessidade de cada um professar a sua forma de crer, de ver e de viver a fé. Então foi bastante interessante, essas controvérsias, porque também passei eu a ter minhas próprias contestações e as minhas convicções em relação à minha própria busca, a minha própria capacidade de entender e de equacionar essa concepção de Deus, este amor por Cristo e esta subdivisão que já havia dentro da minha casa, assim como existe tantas religiões, hoje existem mais de 10 mil religiões e seitas neste mundo, e que todas elas professam crer em uma concepção de um Deus, de um poder superior. E creio eu, na minha visão hoje, que todo e qualquer cidadão tem e deve ter esse direito, esta liberdade, este livre-arbítrio, para poder, de fato, se encontrar em si mesmo e compreender o que são esses saberes emprestados, ou o que convém, ou que convicção que se tem em relação a esta compreensão e as suas diversas nuances, não é? As suas diversas experiências que vão lhe dando ou lhe demonstrando alguns parâmetros do que serve e que não serve para você. Mas enfim, diante dessas circunstâncias, eu comecei a fazer as minhas próprias buscas e eu ainda tive o privilégio de conhecer um padre, chamava Padre Messias, e ele era de uma outra face. Eu era muito menino na época, no começo da década de 70, ele frequentava muito minha casa e tornou-se muito amigo de meu pai. E esse era um padre católico, só que ele dizia que era católico apostólico brasileiro. Eu não entendia isso, mesmo porque eu era muito menino, mas o que eu achava estranho é porque os outros padres que eu conhecia, eles nenhum eram casados e esse era casado. Na realidade, esse movimento, depois eu vinha estudá-lo para até entender um pouco mais, era um movimento que dizia respeito a esses padres que eram contra o celibato e fizeram esse movimento, não é? Para poder então fazer valer aquele desejo deles de ter uma família, de constituir família. Então eu não vou entrar no mérito dessas questões, porque cada um que faça as suas próprias pesquisas e vejam que esse é um fato da própria história. Mas eu estou falando da minha história, dessas experiências todas que acabavam me dando muitos outros focos e prismas em relação à minha convicção religiosa. Então eu só tinha a convicção única que é a que eu tenho ainda hoje. Quer dizer que eu creio num Deus, num poder superior, num Deus soberano. Eu tenho Cristo como meu redentor e me declaro como anarquista cristão, porque eu não gosto das diferenças. Eu penso que toda e qualquer pessoa humana tem o direito de ser respeitada, amada e de uma forma ou de outra ouvida, considerada. E são esses os parâmetros primários e primordiais, preponderantes da minha fé. Essa, de fato, é a base da minha verdade. Mas o que eu quero compartilhar com o amigo ouvinte é a questão da introspecção, do processo introspectivo, o que me levou, a ter um discernimento melhor dessa concepção de Deus e dessa liberdade de amar a Deus
e compreendendo a minha mente, a minha psique, o meu inconsciente, para também poder assim ter parâmetros até para professar a minha fé de uma forma mais menos hipócrita, posso dizer assim, porque eu tinha nuances muito extremos, não é? Uma hora, por horas eu me perdia nesse processo de tentar entender a Deus e de tentar explicar a Deus. Hoje eu penso que eu não preciso explicar a Deus, eu preciso senti-lo, vivenciá-lo e praticá-lo no estender-me ao outro, no considerar o outro, no superar minhas próprias dificuldades. E é nesse processo, nessa compreensão desse processo, isto se deu graças à introspecção. Durante a minha vida eu tive diversas experiências, as quais o processo da oração, da prece, e de botar a genuflexão, de ajoelhar-me e de entregar a minha vida e as minhas vontades, em especial a Deus, me davam a certeza de que existia esse poder superior que supria de uma forma ou de outra as necessidades ou os vazios, ou me daria novamente, e sempre deu, um norte diante das dúvidas e das circunstâncias novas que se apresentavam. E nessas circunstâncias, nessas situações, cada vez que se passavam alguns problemas de ordem pessoal, que eram desafios novos e que eu não sabia o que fazer, eu recorria à oração como um mecanismo para obter essa força, esse entendimento e começar a tomar os novos rumos e aquilo que eu tinha como norte posterior a essas preces e a essas práticas que de fato advinham do berço, que advinham do cristianismo e advinham da religiosidade que permeava a minha infância através dos meus pais e da minha família. Mas enfim, nesse processo todo, nessa busca cotidiana, o mais interessante foi que um dado momento da vida, depois de superar inúmeras situações, eu me deparei com outra questão que foi bastante marcante, que era a questão do processo da oração só não me bastar, não é? De eu precisar compreender melhor a minha hiperatividade de menino que desde criança, por ser hiperativo, de alguma forma me sentia à parte da sociedade ou de alguma forma recriminado ou discriminado por ela desde da experiência escolar, por causa de ser aquele menino peralta que tornava-se às vezes inconveniente por não ter consciência e nem como situar-se de maneira mais calma, mais tranquila, por ser esse menino agitado. Então essas experiências todas trouxeram comigo uma carga de dúvidas em relação ao meu próprio ser, ao meu próprio crer que poderia ser eu também uma célula produtiva na sociedade. Essas coisas todas são bloqueios que na infância vão passando, experiências que vamos tendo e que acabam nos cerceando às vezes do direito de ser você mesmo, ou imputando dúvidas no seu inconsciente que vai aqui de alguma forma minando por muitas vezes a nossa fé própria, o autorrespeito, o amor próprio e até como situar-se diante da sociedade tendo em vista que ela te recrimina. Eu tenho uma passagem que foi muito marcante com a minha avó, isso no começo aí, final dos anos 60, é muito engraçado, eu era muito menino, meus pais viajavam muito para a Europa e eu ficava com minha avó materna e paterna quando não. Essa minha avó paterna, ela era uma mulher muito ríspida, uma pessoa querida, mas por outro lado muito ríspida. E ela me pediu um gole da minha Coca-Cola, aquelas minis Coca-Cola que até agora voltou para o mercado, aquelas minis Coca-Cola. Ela tomou quase toda a Coca-Cola, me deixou 2 dedos. E eu, por ser muito peralta, eu falei algumas coisas certamente muito fortes que eu não me recordo quais. Eu sei que ela corria atrás de mim, atrás da mesa, e dizia que eu ia para o inferno. E aquilo marcou muito para mim, que eu era um menino sem educação, que eu ia para o inferno. E eu dizia para ela, eu não vou para o inferno não, se eu for para o inferno vai ser só para visitar a senhora, avó. Eu não vou para o inferno. O que eu queria dizer com isso na realidade? Era a minha defesa de menino, eu não tinha conhecimento nem do que era inferno. Eu sabia que era um lago de fogo, segundo o que ela mesma dizia. E eu não queria ir para esse lago de fogo. Minha vida já se tornou um inferno quando ela tomou toda a minha Coca-Cola. Entende? Naquele momento, para mim, aquilo era um inferno. Então, essas concepções, desde a tenra infância, esses desafios de compreender o que é, o que deixa de ser, e como entender e como codificar estas experiências, acabam trazendo uma carga que fica lá no porão da mente e que
te bloqueiam na vida. Quer dizer, a hiperatividade na escola, a dificuldade de integração, essa coisa mínima da minha avó que vai lá proponadamente. Então eu penso ser lixos do cotidiano, que na tenra infância a gente vai aprendendo a se defender da maneira que pode, ou até de forma reativa, às vezes até sem consciência, porque na infância vão nos podando e nós vamos perdendo a referência de sermos nós mesmos e passamos a usufruir, como bem coloca o Fiorello Agostini, né, em alguns programas anteriores, esse saber emprestado, não é? E que num determinado momento da vida esse saber emprestado já não me presta mais, eu já não me presto a vivenciá-los de forma saudável, porque daí eles já passam a me fazer mal, porque nem eu sei aonde está a minha identidade diante disso, aonde esse saber de fato me serve e aonde eu posso me situar diante desse pseudo saber. Enfim, nestas questões todas, né, depois vamos entrar em alguns pormenores no decorrer do programa, eu fui crescendo e tentando entender algumas dessas coisas, outras foram pro porão da mente e lá permaneceram, até que eu tive o privilégio de passar a fazer conscientemente, a praticar o processo introspectivo, a entender que os princípios espirituais e princípios outros que eram meus, que me serviam e que vão estar comigo, né, por toda a minha passagem por essa vida, né, que são maiores do que eu e que são de fato para edificar as qualidades, o amor e as coisas excelentes que toda pessoa humana tem, mas que às vezes as questões contingentes, as experiências dramáticas da vida, os imprevistos que sobrevêm, acabam nos levando a agir ou reagir de forma que não queremos, a nos tornarmos pessoas que até perdem um pouco dessa referência ou desse entendimento. Mas nós vamos seguir aí com esse bom bate-papo com vocês, querido ouvinte, para que eu possa continuar compartilhando e chegar aí ao propósito maior, que é fazê-los entender como foi minha experiência em relação à introspecção, neste processo, e o que ela fez com a minha vida e como ela elevou e deu um discernimento e um contentamento maior em relação à minha fé e ao meu ser cristão. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos então com esse bom bate-papo aí, aqui na Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo. Este é um programa que tem o apoio cultural da Funerária São José, que está com você nos momentos mais difíceis da vida. Da Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais de pequenos e grande porte. É isso, até daqui a pouco nós voltamos. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Estamos de volta no programa Pensamento Livre e vamos continuar aí. Eu vou falar um pouquinho do processo introspectivo, como eu encerrei aí, falando um pouquinho da minha experiência, dessas dúvidas que surgiram na questão da minha espiritualidade, dessa compreensão maior e como a introspecção me ajudou nesse processo. Na verdade, cerca de uns 4 anos atrás, talvez um pouco mais, eu estava em oração e pedindo a esse Deus amoroso e amantíssimo que me desse mais uma nuance ou uma outra vertente para que eu compreendesse outras questões em relação à minha própria vida e para que eu tivesse um novo norte em relação à minha própria mente, como eu já citei antes.
E na verdade, esse processo se deu por alguns dias, esse processo de oração e de pedindo para Deus um norte e algo novo para acrescentar além da oração, para que eu pudesse compreender melhor esse porão da minha mente que tinha tanta coisa, que até psicólogos tinham dificuldades. Eu cheguei a fazer terapia, tinham dificuldades na minha infância e tudo mais. Minha mãe sempre correu atrás para me dar uma estrutura e um entendimento maior de mim mesmo. Não foi por falta de amor ou por falta de estrutura familiar, não foi por falta de espiritualidade que estas dúvidas surgiram. Elas surgiram na realidade porque é um processo natural em que cada ser humano, penso eu, esta é uma convicção e uma visão minha, não é? Vale lembrar que a sociedade do pensamento livre, ela justamente é denominada assim, foi formada justamente com esta convicção de que cada cidadão encontre-se em si mesmo, para que possa então fazer valer o privilégio de ser cada dia uma versão melhor de si mesmo, não é? Para que não tenha vergonha de sê-lo, não é? Que tenha alegria e gratidão no coração por ser você mesmo. E nesta busca então desta semana de oração fervorosa, foi muito interessante porque eu pensei no Fiorello. Fiorello sempre foi um amigo muito presente na minha vida, em especial nesses últimos 15 anos, e como amigo, e nesse processo eu ia ligar para ele, não é? No final dessa semana eu pensei muito nele, falei, eu preciso ligar para ele. Quando eu peguei o telefone para ligar, ele ligou para mim. Eu atendi o telefone e ele estava nesta mesma busca de mais uma vertente do autoentendimento e do processo introspectivo aí já, então. Neste caso ele já estava usufruindo da prática e já teve lampejos do entendimento do processo introspectivo, no que ele se difere da oração e no que ele se difere das outras convicções que a própria ciência, a filosofia e tantas outras opções existentes se tem em livros e enfim no cotidiano do convívio com as pessoas. Mas aí, neste dia, nós batemos um bom papo e passamos aí a nos reunir informalmente. E assim nasceu a Sociedade do Pensamento Livre, com o intuito único e exclusivo de melhor entender e praticar e experiências de cada um, compartilhar as experiências, o processo introspectivo de cada um, para melhor entendermos a diferença dela e o que ela podia fazer na vida de cada um de nós. Enfim, a partir de então, eu, na minha vida pessoal, vale lembrar, como disse antes, que a sociedade ela não impõe nada, ela dá liberdade plena para que cada um encontre-se. Mas o processo introspectivo, ele te dá uma visão muito mais ampla em relação a si mesmo, à sociedade como um todo e a cada pessoa humana. Eu diria a cada ser vivo. Porque o processo da prática da introspecção, em especial a disciplinada, ela te dá uma percepção muito aguçada em todas as áreas da sua vida. O saber existente no eu inconsciente, o saber que está lá no porão da mente, passa de alguma forma a ser mais, passa a ser como se revelado, ele passa a ser parte do consciente, passa a ser parte da razão. E aí você passa a ter não só uma percepção mais aguçada em relação a si mesmo e aos outros, mas uma convicção maior e mais plena de como você funciona e de como e quando está se tornando disfuncional. Pelo menos essa é a minha experiência. O que eu quero dizer com isso? No processo da prática da introspecção, por muitas vezes, eu me deparava, por exemplo, com a ansiedade, que é pertinente à minha pessoa, que era um menino hiperativo e que cresceu ainda com este nível de hiperatividade, claro que um pouco menos agressiva, porque eu já tinha uma consciência do que fazer e que não fazer, do que a sociedade recriminaria, desse menino agitado que se tornou um homem e que precisava encontrar parâmetros para estar mais em paz. No processo da prática da introspecção, eu tive o privilégio então de começar a me destituir dessa ansiedade, porque ela me dava o norte, me situava e me situa até hoje e a cada dia mais, para que eu possa de fato começar um dia com a introspecção. Eu tenho a prática da oração e da introspecção, quer dizer, uma coisa está destituída da outra. Isso ficou bem claro na minha experiência pessoal, que de fato a oração eu comungo e professo e compartilho com Deus as coisas que tenho para agradecer e as coisas que tenho por pedir.
mas que seja tudo segundo a vontade dele. Isto eu aprendi nesse processo. Contudo, na introspecção, eu aprendi a ver a responsabilidade minha e a compreensão do meu próprio ser. Não é a ter uma visão mais racional e ao mesmo tempo do saber inconsciente que está em mim, mas que de outra maneira eu jamais consegui fazê-lo aflorar. Em momento algum eu consegui entender melhor os próprios princípios espirituais que eram meus, as próprias tendências da minha própria personalidade, as dificuldades às vezes, por exemplo, de entender por que vez por outra eu brigo com um irmão e eu amo e ao mesmo tempo tenho lampejos de ódio, não é? Se eu não sou mal, por que tenho essas tendências que me fazem mal depois? Quando eu vou refletir lá e briguei com meu irmão e vou dormir mal-humorado e chateado por causa disso. Enfim, essas experiências banais do cotidiano, que às vezes me davam fortes dificuldades, fortes dores mentais, né, e me deixavam extremamente contristados por essa inabilidade de interagir com o que eu amo e como aceitar a pessoa humana e cada cidadão e cada pessoa como ela é. Entender porque também eu me sentia em algum momento da vida, como eu já compartilhei, rejeitado por causa da minha forma de ser, que ia contra uma sociedade que tinha que manter padrões. Só para que vocês entendam, na minha infância, por exemplo, na sala de aula, por minha inquietude, por muitas vezes eu era convidado gentilmente a me retirar, não é? E da sociedade eu não posso me retirar, não é? E o processo introspectivo, ele me deu a convicção, claro que eu já sou adulto, já tinha uma compreensão de como conviver em paz e eu era uma célula produtiva na sociedade. Mas, contudo, a convicção que eu queria de fato é do privilégio de ser eu mesmo, que é isso que eu citei há pouco. Que cada cidadão nesta face dessa terra tem o direito, e todos nós temos o dever de dar a ele este direito, de ser ele mesmo. E que eu penso que o mal, isso já foi falado aqui pelo Fiorello algumas vezes, eu tive o privilégio de ouvi-lo falando em relação a isso, o querido ouvinte também. Quer dizer, todo cidadão tem a liberdade e o privilégio e que existe em cada cidadão, o bem que se tem. Todo e qualquer ser humano tem o bem, e que por contingências da vida, por situações N, por falta de instrução, por falta de norte, por falta de sorte, sei lá eu, acaba se perdendo no caminho, por meio de vícios, por meio de situações outras e controvérsias tantas, que eles acabam perdendo essa referência e de se tornar, e acabam se tornando de alguma forma a escória da sociedade. Vale lembrar que na minha visão cristã, quando eu vejo que Cristo veio para pregar e para falar com estes, né? Com os loucos, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com aquela escória da sociedade, porque se aqueles que se situavam sendo células produtivas da sociedade e estes eram de alguma forma discriminados, era para esse que ele veio falar. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que com a introspecção eu passei a ter a compreensão não do místico, entende? Eu passei a compreender mesmo a minha mente, e que eu sou uma célula produtiva na sociedade pela graça da estrutura familiar que tive, apesar das controvérsias tantas. Mas o que alimenta o meu autoentendimento, o que me faz alcançar, né, e me dá um recurso maior para que eu seja eu mesmo na minha plenitude, é a prática da introspecção, porque ela me traz o norte e a referência de como coexistir com os diferentes, porque cada cidadão é um, cada pessoa humana é uma, e que ela merece ser observada, e que embora isso pareça óbvio, evidente, mas na trilha do cotidiano de cada um, nós acabamos na nossa individualidade, por vezes, de alguma forma condenando outros. Eu penso, até brinco às vezes, os amigos mais próximos sabem que eu digo, eu não julgo ninguém, eu condeno. Porque penso eu que quando eu julgo, de alguma forma eu já estou condenando, à base dos meus preconceitos. E eu preciso saber o que eu precisava saber o que era preconceito, nesse oscilar das minhas emoções, né, diante das circunstâncias que a vida apresenta, que são absolutamente normais, não é? Essas adversidades. Mas, contudo, as minhas reações nem sempre são de acordo com o que eu quero.
não é? E a minha desestabilidade emocional, que era por muitas vezes infundada, com o processo introspectivo, isso tornou-se mais ameno. Eu aceito muito mais as diferenças. A introspecção me dá uma noção exata da grandeza de cada pessoa humana e da pequenez também de cada uma delas, em especial da minha própria pessoa. Quer dizer, ninguém é mais do que ninguém. Nós estamos na vida, na realidade, é para usufruir do bem-estar em comum, para estarmos dispostos de alguma forma a alcançar o outro, sendo célula produtiva na sociedade, pois fundamento nenhum haveria viver se não tivesse, não é o próximo que me dá a referência, que me dá o amor que preciso, que me dá, né, o suporte que preciso, que comparto com ele as minhas alegrias e as minhas dificuldades, as minhas tendências, os meus medos, as minhas fobias, não é? Então eu creio que o processo, eu tenho convicção disso, que na minha prática da introspecção, o nível de autoentendimento me fez ter esse desprendimento da consciência, entende? Do racional do meu ser, entende? O que eu quero fazê-los entender o eu racional às vezes refreia a minha percepção, aquilo que se revela e que vai além do racional. Por exemplo, eu já partilhei aqui uma ocasião que o Fiorello me deu o privilégio de fazer uma entrevista em relação ao meu carro que foi roubado. Eu não segui a minha percepção, que adveio de uma introspecção, e eu acabei sendo, roubar o meu carro. Quer dizer, acabei tendo um prejuízo alto na época. Por quê? Porque eu não dei atenção, eu não conjuguei e não acreditei no saber inconsciente que veio do processo introspectivo e que eu negligenciei por não querer seguir aquela percepção que aflorou naquele momento. Enfim, essas questões todas, depois nós temos aí mais 1 ou 2 blocos, mais um bloco agora, para encerrar, até para eu poder terminar aí, esse bom papo nesta noite com vocês, para que eu possa de alguma forma contribuir para aqueles que talvez tenham dúvidas semelhantes ou dificuldades semelhantes e que de alguma forma tenham esta noite alguma ajuda ou pelo menos uma outra referência para que tenham as suas próprias conclusões. Vamos a mais um intervalo comercial e depois nós voltamos. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Direto dos estúdios da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo. Apoio cultural da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, e da Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Este apoio cultural que nos possibilita estar mais esta noite com vocês, querido ouvinte, de toda a região aqui de Otacílio Costa, do Planalto Serrano. É sempre um privilégio estarmos juntos. Eu queria então dar continuidade, César Queiroz hoje que está tendo o privilégio de estar com vocês esta noite, já que o Fiorello Augustini teve uma folga básica, e me deu este privilégio, então estou aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência do processo introspectivo, na superação dos meus limites e na compreensão das minhas dificuldades e das minhas fobias da infância e do privilégio agora de ser um adulto bem
bem resolvido comigo mesmo, pela paz deste poder superior, deste Deus amantíssimo que eu concebo, deste Cristo, e também do processo introspectivo que deu para mim a possibilidade de entender melhor a mim mesmo e de ter um autodomínio maior e uma compreensão maior do eu que sou no íntimo. Eu estava comentando então em relação a essa questão, né, dos resultados dessa conjugação, né, dos meus interesses pessoais, da minha vida pessoal, com autoentendimento e com a questão do próprio vislumbre maior que o processo introspectivo nos dá de autocompreensão e de conjugar a minha espiritualidade, o meu ser cristão, com o processo introspectivo, que uma coisa não tem, né, é de outra fonte, não é? A minha fé é inabalável pela graça de um Deus que eu concebo como Cristo. A introspecção é um processo de entendimento e de autoentendimento que resulta numa conjunção coerente dos meus próprios interesses e do entendimento da minha psique. Não é uma análise mesmo que o sujeito faz, né? A introspecção, uma análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e sentimentos. É simples assim como respirar. Só que para respirar sequer precisamos pensar sobre os nossos pensamentos e os sentimentos, né, deles decorrentes. Tentar um elo de comunicação entre inconsciente e consciente. Perceber que tipo de sentimento podem os pensamentos nos causar. Agregar novos conhecimentos da prática introspectiva. Por fim, o melhor conhecer-se, conjugar a paz, e é isto. E é o mesmo um pouco mais que objetivamos, né, neste livro que a Sociedade do Pensamento Livre dispõe para todo e qualquer cidadão que eu queira. É só ir visitar o site. E aqui eu estava lendo uma passagem desse livro do Fiorello Augustini que fala da introspecção. Eu tenho aprendido muito com a leitura desse livro e com a prática da introspecção, ainda mais diante de alguns desafios outros que vão surgindo no processo da vida, no cotidiano nosso. Agora mesmo, por esses dias, eu tive uma experiência bastante interessante que eu quero compartilhar também, veio da introspecção, né? Me veio no coração agora de falar disso, eu vou falar que no processo introspectivo, por exemplo, às vezes eu ajo pela razão, pelo instinto, né? Eu fui um homem casado por 27 anos da minha vida, tive, né, a formação de uma família linda, tenho 3 filhos, né? Eu só tenho, né, dar glórias e agradecer esse Deus amoroso pelo privilégio dos filhos que tenho e dos pais que tive e dos amigos que tenho, porque sempre foram pessoas que fizeram a diferença e me apoiaram e me fizeram crescer como pessoa humana e a conhecer-me melhor, até pela própria interação e pelo próprio convívio com estas pessoas. E nesta experiência introspectiva mais recente, na realidade 1 ano atrás, eu comecei a entrar num processo introspectivo e era para a questão sentimental, a questão dos relacionamentos, não é? Porque chega um momento na vida de um homem que, mesmo eu estando solteiro já e divorciado há 6 para 7 anos, que o homem quer de fato se reencontrar, né? E a base minha é a estrutura da família, a base minha são as pessoas que de fato têm o berço da família como alicerce da sua própria pessoa e como referência do seu próprio ser. Mas enfim, eu precisava de um entendimento maior em relação às minhas emoções, até que ponto eu seguia só pelo instinto, o instinto de homem, o instinto de macho, o instinto do querer, não é? Porque daí eu acho que é instintivo esse querer, não é? Independe até de mim. Mas eu queria um entendimento maior em relação a ter alguém e a de fato entender melhor o meu passado, os meus relacionamentos anteriores, né, e o que eu quero para a minha vida. Ou seja, no processo introspectivo eu entendi as minhas falhas e os meus erros nos meus relacionamentos. Qual eram, na realidade, as reais possibilidades, como eu funcionava e quando eu estava sendo disfuncional. O que era para o crescimento, porque eu penso que, infelizmente comigo ao menos, eu tenho crescido pela dor, né? Tenho dito popular que quem não se achega a Deus por amor se achega pela dor. Eu me achegava mais pela dor, e não só a Deus, mas também a me aprofundar no autoentendimento. Nesse sentido, a introspecção acabava me dando sempre um norte, e eu neste processo de busca de entender melhor como me relacionar, comecei a entregar no processo de oração para Deus
né? Este pesar, porque era uma coisa que me incomodava muito, porque daí eu queria fazer do meu jeito e nunca dava certo. E na introspecção, por meses, talvez eu acho que mais de ano isso, depois de sair de um outro relacionamento, um namoro de 2 anos, eu comecei a praticar a introspecção e sempre vinha para mim que era uma introspecção direcionada, não é? E ela aquela que eu queria uma resposta específica de uma questão específica. E enfim, essa experiência foi se dando, foi acontecendo. Foi mais uma das tantas que eu tenho, que se eu fosse aqui contar, eu precisaria de diversos programas. Mas nesse querer maior, que é realmente uma parceira, ou querer entender melhor como amar as pessoas, e essa intimidade dos casais, estas deficiências que ficaram para trás, ou estas experiências que ficaram para trás e que já não fazem mais parte da vida atual, que já não fazem mais parte da minha realidade atual. Isso se deu 1 ano e pouco atrás, eu comecei a falar disso, e a introspectar e direcionar o processo introspectivo para essas coisas. E por fim, me dizia sempre, quem você tem de conhecer vai acontecer, não é? Vinha, né, uma voz como no íntimo da mente dizendo isso, né? Não se preocupe, que quem tem de ser vai aparecer. Enfim, nessa situação, os anos, né, se passaram, uma pessoa eu conheci, e a hora que eu conheci essa pessoa, eu tinha convicção de que esta pessoa faria parte da minha vida, que ela faria diferença, que ela seria a pessoa que caminharia comigo. E eu não sabia se isso era do meu ser racional, ou que de fato vinha da introspecção e do processo introspectivo, porque era mais um lampejo do ser inconsciente, da prática da introspecção, que me dava a convicção. Mas daí o eu racional diz o seguinte, né? A minha mente racional diz, não, você está viajando, isso é coisa da sua cabeça, não é? E aí vinham as dúvidas, quer dizer, eu mesmo semeava as dúvidas nessa percepção que advinha do processo introspectivo. Assim se deu com o carro, assim se deu com N vezes que eu fui para a faculdade, para outras tantas experiências em N áreas da minha vida, no trabalho, no processo de vendas. Eu sou gestor imobiliário, né? E quando eu duvidava, eu dançava. Quando eu não seguia esta percepção que aflorava tão forte, eu acabava perdendo a oportunidade. Mas enfim, como com esta pessoa eu a conheci, né, um pouco mais de um ano atrás, eu pensava comigo, é melhor deixar quieto, não é? E seja lá o que Deus quiser, e o racional dizia assim, não, é viagem sua, deixa quieto. Enfim, 1 ano depois eu já estou num outro processo, aí num processo dúbio de oração, por um lado orando e entregando para Deus, porque eu já estava cansado. Eu costumo dizer o seguinte, eu estava cheio de relações vazias, de pessoas que não me acrescentavam nada e que, embora de fato elas tivessem seu valor como pessoa humana e que me davam de alguma forma o melhor de si, e a recíproca era verdadeira, porque eu também sempre respeitei as pessoas com todas as suas diferenças e tenho aprendido a fazê-lo, ainda restava em mim um vazio no que diz respeito a alguma companheira que, quem sabe, possa eu seguir com ela, né, nos meus dias. Enfim, aí eu conheci esta pessoa e 1 ano depois, quando eu botei o processo de oração forte, aí já era oração, que eu entreguei para Deus porque eu estava cansado, entrei num processo mesmo de muita dor e de oração, e eu fiquei trancado em prece e oração quase 1 semana. Eu saía da oração, ia para o banho, voltava, introspectava, fazia introspecção, lia, escrevia, porque eu fiquei assim por mais de provavelmente quase 2 semanas, não é? 2 semanas nesse processo. E aí escrever, eu pouco trabalhei, pouco fui produtivo nessa área. Mas eu aprendi que quando tem algumas questões para serem resolvidas, essa é a minha experiência, vale lembrar que isso serviu para mim, podem não servir para outros. Estas respostas foram vindo e advindas destas práticas, não é? As 2 práticas. Então nada impede de eu ter meu contato consciente com Deus e de entregar a Ele minha vida e minhas vontades, mas de também ter o privilégio, através do processo introspectivo, entender as percepções e a responsabilidade minha em relação às ações convergentes que esta percepção me é concedida, porque é um saber inconsciente que está na gente, que está em cada pessoa humana, que cada um desenvolvendo e praticando a introspecção pode perceber as suas necessidades outras, ou o suprimento, ou a percepção de questões que estão em dúvidas e que podem tê-la, né, esta resposta, ter esta experiência pessoal, porque é a única que de fato vale, não é? Se você mesmo se der a este privilégio.
Enfim, comigo se deu assim, e eu tive o privilégio de retomar esta pessoa numa situação outra, de repente se apresentou novamente na minha vida. Eu diria que eu não sei explicar por que negligenciei isto. Às vezes eu com ela, a gente confabulando, eu queria não ter negligenciado isso antes, mas ela precisava deste time, deste tempo, e eu também, para que nós estivéssemos hoje usufruindo de um relacionamento que, embora seja novo, parece que estamos juntos há tanto tempo. Que embora nós não tenhamos garantia para o dia de amanhã, vivenciar o privilégio de estar com alguém que você quer bem hoje é a grande bênção do viver, do bem viver. O privilégio de ser você mesmo, aceito pelas pessoas como você é, e o privilégio de entender que tem um tempo para tudo na vida, não é? Tem um provérbio bíblico que fala bem disso, né? Tempo para tirar pedras e tempo para recolher as pedras, né, que atirou. E eu penso que no óbvio e no ignorado, ou seja, nas coisas que se apresentam, que são muito claras, e nas coisas que eu ignoro porque às vezes eu não quero deixá-las acontecer, ou não faço por merecer, eu não sei dizer isso com certeza. Eu sei que tem um tempo para tudo, e que as pessoas e as situações vão se apresentando, e parece que tudo vai comungando, convergindo a teu favor, quando você pensa que está tudo contra, e dali a pouco todas as soluções se apresentam, porque a vida é feita de ciclos. Nenhum de nós está de fato blindado para os dramas e para as tramas da vida, sejam elas no campo das relações de um casal, seja ela no campo das relações com os filhos, com os patrões, com o cotidiano diário do nosso viver em sociedade. Então todos nós acabamos tendo de adentrar em algumas fases difíceis, onde você fica em dúvida, não é? Que você não sabe o que fazer. Nessa hora, a introspecção, ela me dá certezas e convicções que, quando eu duvido, quando eu as percebo e ainda assim as negligencio, eu pago um preço, não é? E quando eu ainda não quero e queira negligenciá-las mais ou menos dia, elas vêm prontas, né? Elas vêm como se fosse assim: aí está a bênção que você queria, aí está a resposta que você teve a convicção anterior, mas você não se deu o privilégio de abraçar naquele momento. Portanto, tendo um momento para tudo, é desnecessário dizer que eu continuo observando e continuo buscando o autoentendimento através da prática da introspecção e do convívio com as pessoas que amo, e faço questão de falar da introspecção com elas, não é? Faço questão de conviver naturalmente, de partilhar essas experiências, para que eu possa dar a elas um pouco desse muito que já representa na minha vida, da importância desses encontros e desencontros que temos com nós mesmos e com as pessoas que fazem parte da nossa história, para que possamos crescer e amadurecer no processo do autoentendimento e no processo introspectivo, então ter a percepção mais aguçada do privilégio de ser você mesmo, de ser mais um ser humano nessa busca incessante de dias bons e de superar os dias difíceis de manejar. Eu só tenho a agradecer, a Deus e a todo mundo que passou pela minha vida, por eu poder estar usufruindo a cada momento, deste fôlego de vida, deste ser que não sou só eu, deste ser que está em mim, que está em você, que está em nós, deste Deus que eu creio, como professo ser cristão, mas também que tenho outras nuances que o próprio Deus que eu compreendo me dá, outras possibilidades para que eu possa superar e suplantar questões outras que eu ainda não entendo. Então a eloquência, não existe uma necessidade de eu querer convencer ninguém. Eu já estou convencido da minha fé, do meu amor por esse poder superior. Eu não explico Deus porque Deus na realidade se manifesta para mim. Eu não preciso explicar a introspecção porque eu experiencio ela, e ela tem sido na minha vida um diferencial e uma referência para que eu compreenda melhor a mim mesmo e conviva em paz com os meus semelhantes. E todos esses são valores que estão no porão da minha mente, que eu vou resgatando e desmistificando aqueles dramas e aquelas tramas que a vida trouxe
quando lá minha avó equivocadamente fez uma colocação medíocre, quando a sociedade não entendia o meu ser menino hiperativo, que na realidade era inconveniente porque não tinha entendimento que tinha uma determinada comorbidade, uma determinada patologia. E assim, por vezes, nós mesmos olhamos os nossos semelhantes com olhos preconceituosos, achando que eles não merecem o nosso respeito, o nosso apreço, não é? E você como cidadão, você como pessoa humana, independente de ser incrédulo ou ter fé ou professar fé em algum poder superior da forma como você o compreende, o importante é que você compreenda os próprios aspectos que você tem da vida, a tua própria liberdade de ir e vir e de entender a complexidade do seu próprio ser. Essa é uma responsabilidade que cada um tem sobre si mesmo. No tempo eu aprendi que ninguém é responsável pela minha felicidade, nem pela minha infelicidade, porque por vezes eu passei a entender que eu fui vilão e vítima de mim mesmo, por não ter de fato a humildade necessária ou a disciplina necessária de praticar as opções que me foram dadas, que me foram alcançadas. A própria introspecção é isso. Eu tenho muita dificuldade, eu partilho isso com o Léo e com outros amigos, sócios pensadores. Partilhei muito isso com a Morella, que aliás esse texto que eu abri hoje, o programa desta noite, é da Morella, um texto lindo, que está na contracapa do nosso livro, do livro da Sociedade do Pensamento Livre, que eu até sugiro, né, aos ouvintes que quiserem e puderem tê-lo, a Introspecção da Sociedade do Pensamento Livre. É um livro bastante interessante para que você entenda um pouco esses princípios e tenha um pouco desse, né, ampliado um pouco desse entendimento do pouco que eu pude compartilhar com vocês hoje, da minha própria experiência. Enfim, eu quero agradecer, né, primeiramente agradecer pelo privilégio, né, enorme de estar com vocês essa noite, pelo privilégio de fazer a vez aqui do Fiorello Augustini, que eu não tenho habilidade para fazê-lo, fiz de boa vontade, pela livre e espontânea vontade, horas pela livre e espontânea pressão, porque na realidade o Fiorello é uma pessoa querida que eu tenho extremo apreço e amor, e ele sabe disso, e que sempre concordamos e discordamos com liberdade plena, não é? Isso é ser amigo, isso é ser humano, não é? É respeitar as diferenças e ainda assim abraçar e agradecer de poder estar compartilhando todas as fases, nuances, fases e faces da vida. Tudo se revela, tudo se descobre no passar do tempo, e todas as respostas, penso eu, e quero crer que um dia havemos de concordar, que todas as respostas estão em cada um de nós. Cada um de nós já tem o seu saber inconsciente. A prática da introspecção talvez te dê o privilégio e a possibilidade de entender mais intimamente a si mesmo, de poder ter a liberdade de fazê-lo numa trajetória onde te faça mais humano, onde te faça perceber que o teu semelhante, ele o é, não pelas diferenças, ele é pelo bem que se tem. Que possamos ter todos uma boa noite. Eu quero agradecer aí, me despedindo, né, nesta noitinha aqui, com mais aí este programa da Sociedade Pensamento Livre, programa Pensamento Livre, aqui da rádio, né, da nossa rádio aí, a Rádio do Povo, Cidade FM, e agradecer a todo amigo ouvinte que permaneceu conosco aí até agora, e qualquer outro questionamento em relação a isso, ou qualquer dúvida, ou qualquer contestação que queiram fazê-lo, é só mandar para o nosso e-mail aí, da Sociedade do Pensamento Livre, www.sociedadedopensamentolivre.com.br. Então aí, perguntas, dúvidas, visite o nosso site lá, dá a sua curtida, divulgue para que outros também possam assim receber um pouco mais desse entendimento, ou também perceber em si mesmo um entendimento maior no quesito, na questão da introspecção, né? É isso aí, meus amigos ouvintes, a todos um belo fim de semana, um bom fim de sábado aí, um começo de noite de sábado, e acima de tudo que a paz esteja com todos. Uma boa noite.